Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas 21, versículo 33. Lucas 21, versículo 33, nós vamos ler do 33 ao 36. Se você achou, dê um glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem e bebedeira, nem com as preocupações desta vida. E aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como armadilha, pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Até aí, curva sua fronte, volte seu coração para o Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor a deixou como um guia para os nossos corações, como revelação, Senhor, de quem o Senhor é, do seu coração, da tua fidelidade. Espírito Santo de Deus, eu peço que agora o Senhor nos ajude a meditar a respeito das Santas Escrituras e que o Senhor nos ilumine todo o entendimento agora, Pai, para compreender as verdades da Tua Palavra. Fala ao nosso coração, grava essa verdade em nosso coração, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, como a Carol testemunhou aqui na semana passada, nós falamos um pouco sobre resgatar as riquezas que muitas vezes nós perdemos, né? Nós nos descuidamos e elas são saqueadas de nós. Né? Os amalequitas vêm e nos levam às riquezas que Deus nos concedeu. Né? Sobre esse zelo que nós temos que ter em proteger aquilo que o Senhor nos deu e lutar para resgatar caso a gente tenha perdido. E essas palavras, né, nós começamos aí o mês de dezembro, o último mês do ano, e eu queria que você encarasse essas palavras do domingo passado, deste domingo e do próximo domingo, como algumas direções para nós, para esse novo ano que está iniciando. Por mais que seja apenas uma divisão num calendário, né? Conforme a gente vai passando uns Réveillon aí da vida, nós vamos vendo que é só um protocolo, né? Mas é uma oportunidade de nós reavaliarmos, de nós traçarmos metas, de buscarmos no Senhor direção. Então eu queria que você encarasse essas palavras como a direção do Senhor para o próximo ano. Então a primeira direção foi: proteja as riquezas que o Senhor tem te concedido e lute por aquelas por acaso você tenha perdido. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre não sobrecarregar o nosso coração. Não sobrecarregue o seu coração. Amém? Quando nós chegamos no fim do ano, né, muitos já começam aí a pensar nas festas, né, no que vai fazer. Outros começam a avaliar, né, o que viveu, aquilo que realizou. Outros vão pensar naquilo que vai fazer para o próximo ano, qual que é, né, a listinha de metas. Né? Todo mundo vai ocupando o seu coração com isso. E quando nós avaliamos a nossa vida, olhamos para esse ano, por mais que ele passou rápido, é ou não é? Ou só eu que achei? Muito rápido, não é? Mas mesmo ele tendo passado rápido, nós conseguimos realizar muitas coisas. Nós fizemos muito.
Nós produzimos, nós conquistamos, nós fizemos. Amém? Glorifica ao Senhor porque você fez coisas. Ele te deu graça de realizar obras. Mas quando nós olhamos para trás também, a gente começa a ver e nós vemos que muitas coisas nós também não fizemos. Muitas coisas que nós planejamos, que nós fizemos a listinha lá para o próximo ano, estamos chegando, né? Ainda não acabou, você tem a oportunidade de fazer ainda, mas nós não realizamos, nós não fizemos. E outras que nós nem planejamos, que surgiu na nossa vida, nós realizamos, nós cumprimos. Aquilo que nós nem imaginávamos, apareceu na nossa vida e nós concluímos essa obra, né? Deus nos deu a graça de realizar coisas que nós nem planejávamos. E também, como eu disse, é um momento de começar a buscar e planejar as metas para o próximo ano. Aquilo que nós desejamos fazer, conquistar, aquilo que nós desejamos mudar no nosso modo de agir, aquilo que nós queremos nos tornar mais parecidos com o Senhor, esse é o tempo. Mas o interessante é que no meio de tantas essas muitas coisas que fizemos, deixamos de fazer, que planejamos ou não planejamos, o que vai importar realmente é que entre essas muitas coisas existem aquelas que realmente importam e aquelas que são apenas distrações para a nossa vida. E se tem uma coisa que Deus tem nos ensinado, trabalhado conosco, enquanto igreja aqui, ao longo desse ano, é trabalhar o nosso entendimento, treinando o nosso entendimento para ver o que realmente importa. Treinar o entendimento para o que realmente importa. O que o Senhor fez ao longo desse ano conosco é trabalhar nos nossos fundamentos. Eu não sei se você vai lembrar, mas no culto de aniversário dessa igreja de 1 ano, nós falamos assim: olha, o Senhor diz que ainda é tempo de trabalhar em fundamentos, na base, na estrutura. É tempo de nós fundamentarmos, porque o fundamento vai determinar o tamanho da casa. A base é o que sustenta a casa. O fundamento vai determinar as cargas que nós podemos carregar. É essa estrutura. A solidez do fundamento é que determina a capacidade de suportar cargas. Por isso o Senhor tem trabalhado conosco ao longo desse ano sobre fundamentos, o que realmente importa. Semana passada nós falamos que o Senhor, Ele confia riquezas para nós, né? Cada um de nós, Ele confia riquezas. E eu queria chamar essas riquezas nessa noite dessas cargas. Porque ao longo dessa jornada chamada vida, o Senhor confia cargas para nós levarmos. Ele confia ali coisas para nós realizarmos. Ele confia direções, Ele confia responsabilidades. Isso são as cargas que o Senhor nos dá, algo dele para nós. Algo dele para nós carregarmos, para nós levarmos. Há um peso de responsabilidade, uma inclinação sobre cada um de nós aqui. Sabe, cada um de nós temos cargas do Senhor para nós levarmos e elas vão servir para que nós cumpramos o nosso propósito diante da terra em relação a nós mesmos e o nosso propósito em relação às outras pessoas. O interessante é que eu imagino quando nós falamos assim que Deus confia cargas a nós, a imagem que vem na minha cabeça é o seguinte: é o Senhor nos criando, né? Formando lá no ventre da nossa mãe e fala assim: vou te enviar na terra. E aí Ele põe uma mochilinha nas nossas costas e Ele começa a confiar ali, ó, a bagagem que nós necessária para nós levarmos nessa vida. E Ele começa a colocar essas cargas ali.
E essa carga são os propósitos deles, né? Eu já falei isso semana passada, mas eu vou repetir. São os dons, são as vocações, são os talentos, são a carga necessária para nós vivermos nessa terra. E quando nós falamos essa palavra carga, às vezes soa, né, no primeiro momento como algo negativo, não é? Carga, quem quer carregar peso? Carga não, Senhor. Peso não. Soa como algo negativo. Mas todo ser humano deve e vai levar cargas. Porque existir, viver, é carregar cargas. O problema não está na carga, está no nosso coração. Porque o nosso coração, ele é acumulador. Quem já viu aquele programa dos acumuladores? Ó? Que as casas abarrotadas de coisa. Amém. O Richard sempre está comigo aí. Nosso coração é acumulador. Por onde nós passamos, nós vemos algo que nos chama atenção, que nos atrai. A gente já quer pegar e carregar. Coloca na mochilinha. Viver é carregar cargas. Então eu vejo que o problema de uma carga, né, quando nós ouvimos essa palavra carga, soa negativo em nós, eu vou entender que o efeito da carga em mim não está relacionado a ser um peso ou não. O efeito da carga em mim, se vai ser negativo ou não, está na fonte dessa carga. Quem me concedeu essa carga? Quem me concedeu esse peso para eu levar? Foi as minhas mãos ou foi o próprio Deus? Porque Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe as condições desse fundamento. Ele sabe o que nós podemos suportar. O que a nossa estrutura foi criada para carregar. Viver, gente, é carregar carga. Porque a nossa existência vem de nós termos um propósito sobre a terra. E não apenas de existir. Deus não te fez somente para existir. Mas Ele te fez com propósito. Ele te fez com direções. Ele colocou encargos sobre você. Ele depositou tesouros dele sobre as nossas vidas. Então, quando que é que nós nos sentimos sobrecarregados? Quando que é que vem uma sobrecarga sobre nós? É quando nós caminhamos por essa vida e pegamos com essas lindas mãozinhas aquilo que Deus não nos deu, aquilo que Deus não nos entregou. O que Deus nos confia na justa medida do que nós podemos carregar, o que nós pegamos com as nossas próprias mãos, sempre será sobrecarga, sobrepeso. Sempre vai trazer um peso desnecessário para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos adverte que nos últimos dias, os dias que antecedem a vinda do Senhor, serão dias difíceis, dias trabalhosos. Paulo vai dizer isso ali em 2 Timóteo 3:1. Ele fala, olha, saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos. Então o que Paulo, ele depois começa a listar faz uma lista ali só de coisas, né, elogios, né, entre aspas, né?
Ele fala, os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que de Deus. O que Paulo está falando aqui está descrevendo um quadro de sobrecarga. Quando o homem é amante de si mesmo, por que os dias vão ser trabalhosos? Porque o homem está pegando coisas para satisfazer somente a si mesmo, ao seu bel prazer, aquilo que lhe satisfaz. Ele é mais amante de si mesmo do que amante de Deus. É isso que torna os dias trabalhosos. É isso que faz os pesos vir sobre nós. Então, conforme fica mais próximo o dia do Senhor, eu tenho que começar a entender que é mais necessário não ter cargas que Deus não me confiou. Conforme o dia do Senhor se aproxima, eu tenho que avaliar se não há cargas desnecessárias no meu coração, porque os dias são trabalhosos, os dias vão ser difíceis. Quanto mais aquele dia se aproxima, eu tenho que estar só carregando cada vez mais somente o que Deus me confiou para levar. Então, gente, cada Réveillon que nós passamos, cada virada de calendário, é um passo mais perto do dia da vinda do Senhor. Nós estamos entrando em 2024 passos mais perto do Senhor. Amém? Portanto, ao chegarmos ao fim de mais um ano, dando um passo mais perto do Senhor, é tempo de nós avaliarmos o nosso coração. É tempo de eu olhar para as bagagens da minha vida e dizer, há peso desnecessário? Eu estou sobrecarregando meu coração? Será que o que eu tenho levado realmente é necessário para a minha jornada? O que eu vou apresentar diante do Senhor no dia que Ele vir? O que eu estou carregando no meu coração? É tempo de nós avaliarmos as bagagens da vida. Esse texto aqui que nós lemos é o sermão profético do Senhor Jesus a respeito dos fins dos tempos. Aqui eles estão, o Senhor Jesus ensinava todo dia no templo, e eles estão saindo ali da cidade, porque ele ensinava durante o dia. Quando anoitecia, ele ia para o Monte das Oliveiras com seus discípulos, ou se não para Betânia. E quando eles estavam saindo, os discípulos começou a olhar para o templo e ver, aquelas pedras, aquela construção, glamurosa. E aí os discípulos vão dizer, aí no versículo 5, diz assim: alguns dos seus discípulos comentavam sobre como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Então eu estava ali aleluiado, impressionado com aquela construção. E aí o Senhor Jesus diz, olha, vai chegar um dia que não vai ficar pedra sobre pedra nesse lugar. Vai virar tudo ruína. E aquilo impacta os discípulos, porque era uma construção sólida, glamurosa, grande. E aí, ao chegar ali no Monte das Oliveiras, eles chamam o Senhor Jesus e falam: Senhor, nos diga quando isso vai acontecer, quais são os sinais que vão anteceder esse acontecimento. Nos mostra, Senhor, nos fala. E é interessante que aí no versículo 7 ele vai dizer, eles perguntam, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que estão prestes a acontecer?
Em Mateus 24, né, que é o texto paralelo com essa passagem que nós lemos, eles perguntam assim: diz-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da sua vinda? Qual será o sinal da sua vinda? Qual será o sinal do fim desta era? Qual é o sinal? E aí o Senhor Jesus começa a descrever o cenário do mundo atual. Do mundo atual não, perdão, fui tendencioso agora. O cenário do fim dos tempos. Ele começa a dizer: olha, haverá perseguição contra vocês. Vocês serão traídos. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Jerusalém será destruída, tanto que foi no ano 70, depois do Senhor Jesus, Jerusalém foi totalmente arrasada pelo exército romano. E ele diz: haverá guerras, rebeliões, nação se levantará contra nação, haverá falsos profetas, falsos cristos, pregando um falso evangelho. Haverá sinais nos céus, no sol, na lua, nas estrelas. Haverá angústia entre as nações pela instabilidade da natureza, catástrofes, terremotos, doenças, a fúria do mar. O Senhor diz: haverá todos esses sinais envolvendo o mundo. Por conta da iniquidade se aumentar, um estilo de vida de pecado, o amor de muitos se esfriaria. O Senhor Jesus relata esse quadro. E aí cabe a cada um interpretar, fazer uma análise do que já foi cumprido, daquilo que está cumprindo e o que vai cumprir. Mas aí ele diz assim no versículo 26 aí de Lucas 21: os homens desmaiarão de terror, ficarão apreensivos com o que sobrevirá ao mundo, pois os poderes celestiais serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Verão o Senhor vindo com uma nuvem de poder e grande glória. E aí ele continua: quando estas coisas começarem a acontecer, as guerras, as catástrofes, tudo que foi descrito anteriormente, levantem e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Mateus 24, 30 é o texto paralelo. Ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Até hoje, nenhuma promessa do Senhor falhou, e essa também não vai falhar. O Senhor Jesus está vindo. Ele buscará a sua igreja, aqueles que têm um coração totalmente entregue a Ele. Ele virá numa nuvem de grande glória e poder buscar os seus. Nenhuma promessa do Senhor falhou, e essa não vai falhar. Tudo que Ele disse que iria acontecer, aconteceu, e isso acontecerá. Os céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor Jesus diz ainda, ele continua aí descrevendo uma parábola, né? E ele diz: olhe para as figueiras, olhe aí para as árvores. Quando elas começam a brotar, vocês sabem que chegou o verão. Quando esses sinais começarem a acontecer, saibam que está próximo o reino de Deus. Olhem para esses sinais, e isso vai ser uma testemunha de que o meu reino está mais próximo. Sofonias 1,14, escrito há 639 anos antes do Senhor Jesus.
Sofonias estava dizendo assim: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Aí alguns corações vão falar: nossa, então está demorando demais. E eu digo assim: se já estava próximo para Sofonias, imagina para nós. Imagina para nós. O Senhor virá. O Senhor virá. Em nuvem e grande glória de poder. Ele vem. Ele vem. Ele está vindo, gente. Ele está vindo. Então o dia do Senhor, se você não está acostumado com esse termo, o dia do Senhor é o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia do Senhor está mais próximo para nós do que os dias de Sofonias. O dia do Senhor está mais próximo para nós do que os dias de Pedro, Tiago e João, os dias de Paulo. O dia do Senhor está mais próximo de nós do que para os pais da igreja, os grandes homens de Deus que se levantaram na história. O dia do Senhor está mais próximo para nós, gente. O Senhor vem. Hebreus 10:37 diz assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Ele está vindo. E esse não é o tema principal dessa mensagem, mas eu preciso te perguntar: o que essa mensagem causa no seu coração? O que essa verdade que Cristo Jesus irá rasgar esses céus e vem julgar vivos e mortos causa no seu coração? Eu não sei se nós veremos o cumprimento de todos esses sinais, mas que Ele virá, Ele vem saltando pelos montes. Ele está vindo. E talvez nós vamos fechar os nossos olhos antes do Senhor vir em glória e poder. E aí o dia do Senhor já chegou para nós. E a pergunta é: o que estará sendo carregado nos nossos corações no dia que o Senhor voltar para nós? Seja no seu grande dia, ou seja no dia para nós. O que estará aqui dentro desse coração? O que nós vamos estar carregando? E aí o Senhor Jesus, Ele, após descrever o cenário, após Ele falar: olha, essa é a circunstância que vai estar no mundo antes da minha vinda. Olhem para esses sinais. O Senhor Jesus, Ele encerra o sermão com uma mensagem de alerta. E Ele diz assim: tenham cuidado. E aí, meu amigo, eu não sei você, mas se o Senhor Jesus está dizendo: olha, tenham cuidado, é o que é para a gente ter mesmo. Não é um pregadorzinho qualquer que está falando, não. É o Senhor Jesus, após profetizar sobre o fim dos tempos, Ele diz: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês e aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como uma armadilha. Após descrever todo aquele quadro, Ele dá um alerta: olha, se tem uma coisa que vocês precisam fazer no fim dos tempos, a viver aguardando esse grandioso dia, é ter cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Porque se o seu coração estiver sobrecarregado, esse dia vai pegar vocês de surpresa. Na Nova Linguagem de hoje, esse mesmo versículo diz assim: fiquem alertas, para que vocês não estejam ocupados com essas coisas e sejam pegos de surpresa. O Senhor nos dá um alerta para nós vasculharmos a mochila que nós temos caminhado por essa vida e ver se não há sobrepeso sobre ela. E aí eu te pergunto novamente: como que está a bagagem da tua vida? Se a trombeta soar,
o que eu vou apresentar. Pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Ninguém vai ficar alheio a esse dia. Não tem buraco que a gente possa cavar para se esconder do grande e terrível dia do Senhor. Vai ser grande ou terrível para você? O que você tem levado na sua bagagem? Ei, tome cuidado para não sobrecarregar teu coração. E aí eu queria falar com vocês sobre as 3 coisas que o Senhor Jesus lista aqui, que pode sobrecarregar o nosso coração. O Senhor Jesus traz 3 coisas que nós temos que tomar cuidado para não sobrecarregar o nosso coração e que isso não ocupe o nosso coração ao ponto de nós estarmos despercebidos da sua vinda. E a primeira coisa que nós temos que ter cuidado, os alertas aí do Senhor Jesus para nós, alerta de sobrepeso. Tenham cuidado com o peso dos prazeres desta vida. Primeira coisa que eu tenho que ter cuidado, com o peso dos prazeres desta vida. Olha aí comigo no versículo 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem. E algumas versões aí trazem essa palavra diferente, vai trazer orgias, festas, devassidão, farras. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, com os prazeres dessa vida. Queria que você olhasse para a libertinagem como prazeres desta vida. Porque o nosso coração, ele é insaciável na busca por prazer. O nosso coração, ele tem uma fome insaciável por prazer. Ele está em todo o tempo buscando ser satisfeito, preenchido por prazeres. Sabe, o prazer, ele é como uma droga. Você prova, experimenta essa droga e cada vez você quer mais. E aqui eu não estou falando que você não pode ter prazer, alegrias nessa vida. Não se trata de não ter isso. Mas porque nós precisamos lembrar que foi o Senhor Deus que nos criou. E Ele nos criou com a habilidade de sentir prazer. Ele nos dotou com isso, como uma fonte de prazer, de busca por prazer. Por exemplo, na relação entre um homem e uma mulher, o Senhor não criou a relação entre um homem e uma mulher simplesmente para procriar, para reproduzir, mas Ele, na sua sabedoria, Ele fez desse momento um momento prazeroso, um momento de desfrute, de amor e prazer entre um homem e uma mulher dentro de uma aliança. Foi o Senhor que criou isso, queridão. Nós temos demonizado a relação conjugal, sexual, entre um homem e uma mulher. Mas foi o próprio Deus que criou. O problema é que quando o pecado começa a reger sobre o mundo, reinar sobre o mundo, ele distorceu a habilidade do homem de sentir prazer. Ele distorceu o senso de prazer da humanidade. Enquanto o Senhor, Ele era o Deus e a fonte de vida do homem, e a obediência era essa expressão de adoração a Deus, o prazer era uma graça dada por Deus. Enquanto Deus era o centro do homem, o prazer era uma graça.
de Deus ao homem. Mas na era do pecado, quando o homem ele passa a ser o seu próprio Deus, o prazer passa a ser uma adoração a si mesmo. Quando o homem passa a ser senhor de si mesmo, Deus de si, porque é isso que o pecado fez conosco. Ele nos tornou Deus de nós mesmos. Muitos confundem dizendo que quando a mulher e o homem comem lá daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, que o homem estava ali adorando, entregando sua vida a Satanás, mas não é. A própria proposta está lá escrita. No dia que você comer desse fruto, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Paulo vai dizer em Filipenses que o Deus do homem é o seu próprio estômago, as suas próprias vontades. Então, quando o pecado reina sobre este mundo, o homem torna Deus de si mesmo, o prazer passa a ser uma expressão de adoração a si mesmo. A forma dos homens se cultuar é oferecendo prazer a si. Isso é forte, não é? E aí Romanos 1:24 vai dizer assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Nós não vamos continuar lendo aqui para nós ganharmos um pouco de tempo. Mas o que fica aqui claro, que o que trouxe essa distorção na busca por prazer ao homem, o que gerou essa escravidão pelo prazer, foi o homem de tirar Deus do centro do seu coração. Filipenses 3,19 diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar, só pensam nas coisas terrenas. Tome cuidado para não sobrecarregar teu coração com libertinagem. Libertinagem é a conduta de uma pessoa que se entrega sem moderação aos prazeres, que só pensa em si mesmo. É alguém que não se nega a nada. O que tem vontade de fazer, faz. Não importa quem vai sofrer, as consequências que vai ter. O que interessa é eu ser satisfeito e ter o meu prazer saciado. E aí o Senhor Jesus está nos alertando. Tome cuidado para que o teu coração não seja sobrecarregado por essa busca insaciável por prazer. Sabe, se nós buscarmos carregar o nosso coração somente com os prazeres dessa vida, as cargas que estarão sobre nós serão pesadas demais para nós carregarmos. Aí, em Romanos 1:29, Paulo vai listar essas cargas. É injustiça, maldade, cobiça, depravação, inveja, homicídios, rivalidades, engano, malícia, indiscrição, calúnia, insolência, arrogância, presunção, criatividade para o mal, insensatez, deslealdade, insensibilidade, maldade. Resumindo tudo isso, inimizade com Deus. Esse é um peso muito grande para nós carregarmos. Deus não quer que nós carreguemos esse fardo, querido, esse peso. Para de sobrecarregar o teu coração com isso. Esse mesmo versículo de Lucas aí que fala, cuidado para não sobrecarregar teu coração com libertinagem. Na Almeida Revista Corrigida ele fala assim, acautelai-vos para
não sobrecarregar o seu coração com as consequências da orgia. Com as consequências. Porque as consequências vão vir. Os pesos vão chegar. E é um peso que a nossa estrutura não foi projetada para carregar. Os prazeres desse mundo, dessa vida, tem o prazo desse mundo. Vai passar, vai acabar. E aí, o que estiver no nosso coração, no dia da vinda do Senhor, é o que vai determinar o nosso destino. O amor que reina sobre o teu coração é o que vai determinar o teu destino no dia da vinda do Senhor. Por isso nós não podemos sobrecarregar o nosso coração com os prazeres dessa vida, mas carregar o nosso coração com amor a Deus. Porque quando o nosso amor estiver totalmente focado em Deus, todos os prazeres vão vir na medida certa, na medida necessária, naquilo que Deus quer nos conceder. Quando o nosso coração estiver preocupado em ser alimentado com o amor ao nosso Criador, tendo Deus como centro, os prazeres virão na medida certa, numa medida que vai nos gerar vida e não peso, não condenação, mas liberdade. Por isso, onde estiver o amor no seu coração, no dia da vinda do Senhor, vai determinar o teu destino. Olha o que João vai dizer em 1 João 2,15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não sobrecarrega o teu coração com os prazeres dessa vida, mas alimenta o teu coração com amor a Deus, com amor ao Senhor, com amor a Ele. Que nesse novo ano que nós vamos entrar, não sejam encontradas sobrecargas nos nossos corações, decorrentes de prazeres dessa vida, numa medida que Deus não quer que nós carreguemos. Que o dia do Senhor não nos surpreenda, envolvidos, buscando só prazeres dessa vida, em uma satisfação pessoal. Amém? Você está contente ainda? Força aí, guerreiro. Mas isso é para te dar um ano glorioso na presença de Deus. Isso aí é para você estar de pé diante do dia da vinda dele. Vale a pena. Ei, vale a pena. Vale a pena. Se o Senhor está nos corrigindo é porque Ele nos ama. Amém? Então, primeiro cuidado. Cuidado com a sobrecarga dos prazeres dessa vida. Amém? O segundo alerta que o Senhor Jesus nos dá aí é para nós termos cuidado com o peso das distrações desse mundo. Olha o que ele fala aí. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com a libertinagem, ou seja, os prazeres dessa vida, e a bebedeira. Em algumas versões, embriaguez. E aqui, só para não chancelar nada aí de errado, eu estou aplicando para o nosso dia a dia, mas isso aqui também é, como que se diz? É literal. Viu? É literal. Libertinagem e bebedeira. Enquanto a libertinagem aqui trata desse prazer da vida, em satisfazer só a minha vontade pessoal e carnal, aqui a bebedeira, eu queria que você olhasse para ela como também
tudo que vem para nos anestesiar da realidade do reino dos céus. Tudo aquilo que vem para nos anestesiar que existe um reino vindouro que está mais próximo do que nunca. Cuidado para não sobrecarregar o seu coração com as distrações desta vida. Bebedeira é igual à distração desse mundo. É uma mentalidade, são informações, ensinos que vêm para nos roubar da realidade do reino dos céus, da verdade da palavra de Deus. Diariamente nos é oferecido conteúdos que vêm para nos deixar entorpecidos, embriagados com as coisas dessa terra. E, literalmente são filmes, séries, músicas, notícias, ensinos falsos. Tudo isso vem para nos entorpecer. E aqui mais uma vez eu não estou aqui defendendo, olha, desliga tudo, compra um sítio, se tranca lá e se isola do mundo. Não é isso. Mas nós temos que entender que essas coisas vêm para nos entorpecer, para nos deixar anestesiados, fora da realidade, para gerar em nós uma mentalidade que vai completamente contrária à verdade do reino dos céus, para nós estarmos aqui distraídos e sermos pegos de surpresa quando a trombeta soar. É para entorpecer. Olha para o mundo e me diz se não está assim. Pessoas completamente alheias à realidade dos céus, vivendo a sua vida de forma insensata, loucas, entregues aos prazeres dessa terra, como se não houvesse amanhã. E o problema é que a igreja de Cristo Jesus está entorpecida, está embriagada, não enxerga um palmo na frente do seu nariz. Bebeu do vinho dessa terra, está embriagado. Misericórdia, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós. Essa palavra embriaguez aí, ou bebedeira, que a gente leu aí no grego, quer dizer intoxicação. Nós estamos intoxicados. Nós estamos vindo para o culto do Senhor completamente intoxicados. E aí vem o sopro do Espírito, a água do Espírito passa, desintoxica a gente, dá uma limpada. E aí a gente sai daqui e durante a semana inteira, vamos lá de novo. Intoxica. Isso aí não é vida. Isso não é vida. Para de tratar o culto público como uma casa de recuperação. Nós temos um caso, na nossa família, a gente fala isso. Vai lá para a casa de recuperação só para se fortalecer e voltar e dar problema de novo. Para ganhar uma forcinha, para aguentar se drogar de novo e dar trabalho para a gente. E o problema é que a igreja de Cristo está dessa forma. Vem aqui para ganhar um galeio, ganhar uma força, e durante a semana é como se o Senhor não existisse, como se Ele não estivesse vindo buscar a sua igreja, completamente entorpecidos com as coisas desse mundo. A igreja de Corinto, 1 Coríntios 15, Paulo se depara com um quadro com aquela igreja que ela estava completamente entorpecida com falsos ensinos. A igreja começou a dizer assim, olha, não tem ressurreição dos mortos, não tem vinda do Senhor Jesus, não. Morto não ressuscita, não. Beberam do falso ensino e aquilo intoxicou a igreja. Qualquer mensagem, querido, que distorça a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, vai roubar a tua esperança de vida.
Tanto que Paulo fala assim no versículo 32, no finalzinho dele, ele fala: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos e morremos. Vamos morrer todo mundo. Ou seja, vamos levar a nossa vida. O que eu estou querendo dizer aqui é que um falso ensino, essas coisas que têm te embriagado aí no mundo, vai roubar a sua esperança de vida eterna. Vai te deixar entorpecido de tal forma que, se você não passar a duvidar da vinda do Senhor, que isso é uma verdade sobre a tua vida, você vai ser pego desprevenido. Você vai ser surpreendido. Porque você vai estar tão bêbado com as coisas dessa terra que você não vai ver os sinais que o Senhor falou que acompanharia os seus últimos dias. Muitas vezes nós acreditamos em Deus, mas somente quando nós necessitamos de algo dele. E aí nós vamos vivendo a nossa vida como se ele não tivesse vindo. Mas certamente ele virá. Esse dia virá sobre todos que estão sobre a face da terra. Não sobrecarrega o teu coração com as distrações desse mundo. Olha para o teu coração nessa noite, pede para o Espírito Santo vir e mostrar se há sobrecargas de distrações dessa terra. Se há efeito aí do vinho desse mundo aí. Aleluia. Ai, aleluia. Eu também estou sendo ministrado aqui, viu? Pode ficar tranquilo. Gente, se nós cremos que o dia do Senhor está próximo, não tem tempo mais para a gente ficar brincando de ser crente, não. Nesse novo ano que se inicia, não podemos ser sobrecarregados com a embriaguez das distrações desse mundo, amém? Efésios 5,15. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Olha aí, ó. Um está ligado ao outro. As distrações dessa vida vai nos levar aos prazeres dessa vida. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O que Paulo está dizendo, olha, para de ser insensato, mas volta o teu coração agora, não para se embriagar com as coisas dessa vida, mas para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Fala uns aos outros a palavra de Deus, comunica ela, canta essa palavra, vamos, tenha comunhão um com os outros, se sujeite ao corpo de Cristo, se encha do Espírito, busque conhecer a vontade do teu Deus. Se há algo para ser investido nessa terra, é dizer, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida, o que o Senhor deseja de mim, quais são os cargos, os encargos que o Senhor colocou sobre a minha vida, para eu viver nesse tempo, o que o Senhor quer fazer através da minha história, que isso ocupe o nosso coração, que isso nos motive a caminhar todos os dias, porque é isso que nós apresentaremos a Ele naquele grande dia. Sejam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus governe os nossos corações, que se há um peso para nós carregarmos, que seja o peso da glória do Senhor que está sobre nós.
a vida de Deus. Se há uma embriaguez para que nós sejamos tomados, que seja como Jeremias, que está dizendo: Senhor, estou como um bêbado por causa das tuas santas palavras, sou como um bêbado tomado pelo vinho, por causa das tuas santas palavras que estão em mim. Senhor, eu bebi das tuas palavras e elas me dominaram por completo. Que isso seja o que domine o nosso coração, querido. Não podemos ser insensatos, deixando os dias passar, anestesiados. É uma vida só para viver, gente. Não tem outra vida quando você fechar esses olhos. Se tem alguém ensinando isso a você, ei, é uma mentira. É essa vida. É essa vida. Que nós possamos viver com propósito, amém? Procurando conhecer e viver a vontade de Deus. Que isso domine o nosso coração. E não as distrações dessa terra. Os dias que eu sinto mais fraco, né, espiritualmente, é os dias que eu me entrego às distrações desse mundo. Ele fala: hoje, não que a gente não tenha dia de descanso, não distorça as minhas palavras, amém? Mas sabe o que diz? Hoje eu vou tirar para mim. Eu vou ficar com isso, né? Eu também mereço. Nós precisamos buscar sermos cheios do Senhor. Não tem tempo para perder. Nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida nesse momento agora. Quando nós saímos para essa porta. Não dá para viver embriagado. Amém? Podemos irmar um pouquinho? Vocês estão aí ainda? Pode irmar um pouquinho, gente? O Senhor Jesus ensinou mais um alerta. Então, tome cuidado com os prazeres, com o peso dos prazeres. Tome cuidado com o peso das distrações. E aí ele diz assim: cuidado com o peso das preocupações dessa vida. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira, nem com as preocupações dessa vida. E aqui é o peso mais desafiador para nós não tornar ele uma sobrecarga no nosso coração. Esse é o peso mais desafiador, sabe por quê? Porque ele é aquele que tem mais aparência de ser legítimo. É aquele que tem mais legitimidade. Porque nós vestimos essa preocupação das coisas da vida, dizendo assim: olha, eu não posso ser descuidado com aquilo que está ao meu redor. Eu não posso ser descuidado, eu tenho que fazer a minha parte. Sabe como que nós mascaramos a preocupação dessa vida? Fala assim: não, Deus faz, mas eu tenho que fazer a minha parte também. É uma verdade, mas nós usamos ela para mascarar a nossa desconfiança sobre o amor e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. A preocupação dessa vida, o que é isso, né? São tudo aquilo que nós julgamos necessário para nos manter vivos. Tudo aquilo que nós julgamos necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa necessidade. Isso é a preocupação dessa vida. O Senhor Jesus, Ele não está dizendo aqui, assim, leva a tua vida de qualquer forma. Não se preocupe. O Senhor Jesus não está dizendo isso. A preocupação dessa vida é comida, bebida, saúde, futuro, tempo. E o Senhor Jesus está falando assim: não é que você não deve se preocupar com isso, mas as preocupações da vida não podem governar o teu coração. Elas não podem ser um peso no teu coração.
Senhor Jesus, Ele não quer que ignoremos as circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas Ele quer que nós entendamos que elas não determinam o curso da nossa história. Elas não determinam o peso que está no nosso coração. Não é. Todas as preocupações desta vida já foram vencidas na cruz de Cristo Jesus. Todas as preocupações que nós deveríamos ter nessa vida já estão resolvidas naquela cruz. Por isso que ele vai dizer assim: olha, eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Eu venci. Mateus 28, 20 diz assim: e eu estarei convosco até o fim dos tempos. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Não precisa de um domínio, uma sobrecarga das preocupações dessa vida com o que está vindo sobre você, porque eu estou com você todos os dias da sua vida. Eu venci o mundo, eu estou cuidando da tua história. Se há algo que nós podemos descansar, é quando nós falamos assim: Senhor Jesus, reina sobre a minha história, seja o Senhor da minha vida, porque neste dia há agora um governo soberano sobre cada momento da minha vida. Ele pesa o que pode vir e o que não pode vir, Ele dá o sim e o amém, Ele determina o princípio e o fim de todas as coisas. Ele diz até onde o mar pode ir, até onde as circunstâncias podem pesar. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós podemos passar, Ele sabe aquilo que nós podemos enfrentar e não vai nos destruir, mas vai nos aprimorar. Por isso não há preocupações que possam pesar o suficiente no nosso coração se Cristo Jesus está conosco. Por isso que ele está dizendo: tome cuidado para as preocupações da vida não ser uma sobrecarga no teu coração. Se tem um homem na Bíblia que sofreu, é um homem chamado Paulo. Quando ele faz a lista do sofrimento, meu Deus, sei quantas vezes açoitado, fustigado de vara, preso, apedrejado, sofri naufrágios. E aí Paulo vai lá em Filipenses 4:4, e esse homem que havia sido apedrejado, perseguido, açoitado, naufrágios, perdido toda a sua excelência, né, diante dos homens, né, daqueles doutores da lei. Paulo vem e fala assim: alegrem-se no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Qual que é o segredo de Paulo? É entender que perto está o Senhor. E aí no versículo 11 ele diz assim: vamos dizer do 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso no que me fortalece. Tudo posso em quem? Perto está o Senhor.
quando nós entregamos as preocupações, as ansiedades dessa vida ao Senhor. Uma paz que excede todo entendimento, que não é condizente com a situação, virá sobre o nosso coração. Não é uma paz de ausência de tribulações, é uma paz da companhia de Deus conosco. O Senhor Jesus, Mateus 6:25, Ele mesmo vai dizer: por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que comida? E o corpo não é mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? O que o Senhor Jesus está dizendo? Confie em mim. Eu sei que você necessita. Eu sei o que é necessário para a tua vida. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Pois é os gentios que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, os seus próprios problemas. Essa palavra preocupações aí na Bíblia, em grego, é a ansiedade. E a ansiedade eu já ensinei a vocês aqui. O que é a ansiedade? Alguém lembra? Não? Excesso de futuro. Muito bem, ganhou uma estrelinha, Richard. Excesso de futuro. Excesso de preocupação com amanhã. E aí o que o Senhor está nos dizendo nessa noite é que o nosso futuro já está reservado em Cristo Jesus. Nosso futuro já está reservado nele. Não preciso ter preocupação com essa vida, porque sobre nós já há uma verdade de um reino vindouro. Por mais que nós não tenhamos um minuto de descanso nessa terra, sobre nós ainda há uma paz que excede todo entendimento, que um dia o Filho do Homem rasgará os céus, virá em glória e poder sobre esses céus, estabelecendo um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria. Então nós podemos descansar o nosso coração nessa verdade. Então o que deve estar ocupando nosso coração não é as preocupações dessa vida, mas é se eu estarei no Senhor naquele glorioso dia, se o meu futuro está reservado nele. Paulo tinha uma preocupação: ser encontrado no Senhor, ser achado nele. E aí, que tinha bastante coisa aqui, mas Deus nos dá graça para nós encerrarmos. É isso que precisa dominar o nosso coração nessa noite. Se há um peso que precisa estar no nosso coração, é um peso de aguardar a vinda do nosso Senhor. Não deixe o teu coração sobrecarregar, queridos, com os prazeres dessa vida, com as distrações desse mundo, e nem com as preocupações desta vida, do que será amanhã, do que vai ser sobre a minha vida, mas seja dominado pelo anseio de ver o Senhor Jesus no seu glorioso dia, de ser encontrado em
pé à sua direita, pois haverá naquele dia povos à sua esquerda, aquele que ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas à sua direita estará aqueles que ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entre no reino do meu Pai preparado para vocês, entre na minha glória, participem da minha vitória, da abundância de vida do meu reino. Uma coisa tem que dominar o nosso coração: estar com o Senhor e ser achado nele. Por isso que ele diz: tomem cuidado, tome cuidado, para o teu coração não estar sobrecarregado com outras coisas. Mas orem, vigiem, para que vocês sejam preservados quando essas coisas acontecerem e estarem em pé diante do Filho do Homem. O Senhor nos deu a direção aqui. Se há algo para ocupar o teu coração, é estar em pé diante do Filho do Homem no dia que Ele vier. Que as cargas do nosso coração sejam aquelas que o Senhor nos der. Ele nos dá carga em justa medida. Como que está teu coração nessa noite?